E aí, professor? Não, eu acredito esse choque no transporte que a professora Isa comentou, eu acho que ele se dá, e você perguntou da viabilidade, né? Eu acho que a criação de políticas públicas, de um sistema de mobilidade da região metropolitana, a gente não pode mais pensar na ilha, né? A gente tem que pensar na região metropolitana. Então, a gente tem algumas tentativas aí, a gente tem discussões aí, né, do BRT, eu vi o nosso vice-prefeito aí falando da implantação de um BRT. Palhoça tem essa sugestão do transporte náutico, que eu acho que é uma discussão essencial para se fazer dentro do sistema de mobilidade. Existem propostas de metrô de superfície, existe uma série de intenções, mas totalmente desarticuladas. Não se pensa em criar um sistema de mobilidade metropolitano. E aí vem o governo do estado com a ideia da quarta ponte, também totalmente desarticulada, desvinculada com qualquer outra proposta de criação de um real sistema de mobilidade, que aí se incluiria a questão das ciclovias, a questão das boas calçadas de mobilidade pedestre, todas essas questões. Então, eu acho que esse choque de mobilidade, ele tem que se dar a partir de políticas públicas integradoras, alternativas, criativas, mas que trabalhem a região metropolitana como um todo. Muito bem. Obrigado, Fabiana Delis, 11 para as 11. Este é o Notícia da Manhã com o Condomínio Legal e estão aqui conosco os professores Sérgio Moraes e Isa de Oliveira Rocha, que discutem planejamento urbano, ocupação do solo e por aí vai. O local da ponte, pessoal, antes de irmos para o intervalo, o local da ponte, eu recebi um monte de e-mails, mensagens via Twitter, Facebook e tal, o pessoal questionando o seguinte: mas Renato, o projeto do governo é uma ponte do lado das demais, o ideal seria entrar pelo norte da ilha ou pelo sul da ilha. O local da ponte está adequado, professor? Olha, Renato, eu vejo assim, do modo como foi apresentado, esse projeto ele não tem sustentabilidade urbanística. Primeiro, se você assiste o vídeo de apresentação, eles só mostram a maquete eletrônica do lado do continente. Ele não mostra a chegada na beira-mar norte, que seria um impacto enorme, tanto ia criar um funil ali, e eu fico imaginando, né, o nível de desvalorização dos imóveis que estariam na região da cabeceira, por causa do barulho, do tráfego, poluição. Em relação ao acesso à BR-101 tão proclamado aí, eles também não mostram como vai ser feito esse acesso. Inclusive, no vídeo tem uma hora que eles comentam que irá mudar o perfil habitacional do estreito, né? Então eu fico pensando, que tipo de mudança eles estão imaginando? É uma gentrificação, um aburguesamento? Os imóveis ali vão valorizar e vão expulsar a população dali? E eu acho que o aterro, e mesmo essa parceria público-privada, que se supõe pagar a obra, não, eu tenho minhas dúvidas. Por que não fazem parceria público-privada com os aterros já existentes, que são vários, e temos vastas áreas abandonadas aí nos aterros, né? Então, eu acredito que a ideia da ponte atende interesses corporativos e não atende às necessidades de sustentabilidade do território que o cidadão de Florianópolis precisa. Agora, do ponto de vista econômico, parece uma ideia interessante. A ideia é interessante. Do PPP é de não fundamental. Entrar dinheiro público, né? De não entrar dinheiro público. Inclusive, é uma ideia bastante antiga, defendida por um grande economista brasileiro, né, da mesma envergadura que o Celso Furtado, que é o Inácio Rangel. Ele já defendia a parceria público-privada, tendo em vista a falta de recursos do Estado. Eu acho que esse é um aspecto positivo que o governador aí está trazendo e que deve, inclusive, ser explorado nas demais obras, principalmente de infraestrutura. Exatamente. Agora, uma grande questão aí, que é a localização, né, conversando com outros colegas aí, tem, por exemplo, da Secretaria de Planejamento, o arquiteto Jorge Rebolo, ele até comentou, ele acha que a ponte não é necessária, mas, por outro lado, né, se formos pensar em ponte, talvez fosse mais viável construí-la ali entre o aeroporto e Palhoça, né, que junto com o Rodoanel traria aí uma facilidade maior nessa mobilidade regional, não só Florianópolis e São José. Esse anel e não saiu ainda, que já deveria ter saído, porque estava no contrato aí com aquela empresa aí que
colocou pedágio aí na BR-101. Pessoal, né? eu preciso chamar um intervalo comercial, mais um. Esse é o Notícia na Manhã com o Condomínio Legal. Na manhã deste sábado, estamos recebendo a professora da UDESC, coordenadora do mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Ela é geógrafa, a professora Isa de Oliveira Rocha. E também o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, professor Sérgio Moraes. Falando sobre a quarta ponte. Resolve ou não resolve o problema? O Guga, na segunda-feira, nosso manezinho maior, Gustavo Kirten, na segunda-feira, na apresentação da ideia lá no Teatro Pedro Ivo, nas margens da SC 401, na apresentação da ideia pelo governador Colombo, o Guga deu um contraponto. Ele disse o seguinte: olha, não dá para falar em quarta ponte sem discutir plano diretor participativo. Professor Sérgio Moraes, sua opinião? Eu acho que o Guga tem toda a razão, né? Porque eu vejo assim, quando se fala de sustentabilidade, existe um fator de sustentabilidade institucional, que é a própria democracia. É a relação que as pessoas têm com a administração pública, com o sentimento de pertencimento ao local. Então, o plano diretor participativo, ele vem nessa direção de integrar a comunidade com as decisões de governo. No momento que não se discute com a população e se vem com uma proposta de cima para baixo, ela se torna insustentável pelo próprio caráter impositivo dessa proposta. Então, eu acho que sem discutir, além do que é uma proposta que vai alterar totalmente a dinâmica urbana e que não pode ser pensada sem discutir com a comunidade, que é diretamente interessada nisso. Professora, alternativas. A senhora falou de uma intervenção mais forte aqui, né? Apresentou uma ideia que eu acho espetacular, do subsídio integral para estudantes no transporte coletivo. O problema é que não temos uma política nacional de transporte coletivo, né? Mas o que mais, professora? Mas Florianópolis poderia inovar, né? Ser exemplo, inclusive, em termos nacionais, tendo em vista a dificuldade e as próprias características que nós temos aqui de uma ilha. Temos várias determinações aí de ordem natural, como o maciço do Morro da Cruz, o processo de ocupação urbana, né, ao longo desses anos todos, que é uma cidade tipicamente portuguesa, que vai acabar gerando aí uma série de servidões que vão cair nas vias principais e que acabam, então, congestionando, tendo em vista que as pessoas andam de carro e não andam de ônibus. Alternativas tem várias, antigas, como ciclovias, ao sistema marítimo de transporte. E uma coisa interessante que nós estamos observando ultimamente, por conta desse processo de ocupação do próprio maciço do Morro da Cruz, e que vai formando essas diversas servidões, né? São caminhos aí gigantes e extensos aí pelo maciço, as comunidades entre si não estão interligadas. Então, até uma forma alternativa de vias, e que não é tão difícil, seria instalar vias secundárias no próprio entorno do maciço da Cruz. Obviamente, continuando com esse processo do PAC, de consolidação, né, da urbanização dessas áreas, porque essas áreas vão continuar existindo e carecem de muita infraestrutura, e essa infraestrutura inclui vias secundárias alternativas de ligação, porque senão as pessoas são obrigadas a descer o morro, vir para Mauro Ramos, vir para Frei Caneca e assim por diante, e acabam, claro, quando se querem se deslocar para um lugar ou outro mais ou menos próximo. Então, para mim, tem alternativas. Esse é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, na manhã deste sábado, discutindo planejamento urbano. Claro, professora, infelizmente, esse assunto ele é importantíssimo, mas nós estamos sobre a hora. A gente vai voltar a conversar sobre esse tema.